Quer aprender a somar números inteiros utilizando a reta numérica? Quando eles têm sinais iguais ou sinais diferentes, como devemos proceder? Fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer tudo isso de forma bem detalhada para você. Vamos para a aula, pessoal? Ok, então vamos aqui continuando o estudo dos números inteiros. Essa é a nossa quinta aula. Trazemos novamente aqui a adição, essa operação fundamental, elementar, que nós estamos estudando. E aqui eu trago mais um método para a gente fazer essa operação na reta numérica. Agora eu trago a reta numérica para que a gente possa fazer operações utilizando a reta numérica. Essa operação é a operação de adição, ok? Primeiramente, entenda que nós podemos escrever de duas formas essas adições, tá? Nós podemos escrever de uma forma mais detalhada, que é o que você está vendo em verde aí, esses exemplos são que a gente vai resolver na aula de hoje. E também eu tenho a forma simplificada de escrevermos essas adições, sem esses parênteses, sem um sinal de mais no meio. E aí fica como? Vamos lá. Menos 5 mais o mais 6 vai ficar apenas menos 5 mais 6, tá? Mais 7 mais o menos 4 vai ficar apenas 7 menos 4. Só lembrando para você aqui que o 7 também ele pode ser escrito com um sinalzinho de mais aqui, já que ele é positivo. Mais 2 mais o mais 3. Nós vamos escrever isso simplesmente como 2 mais 3. Lembrando novamente, o 2 aqui ele é um número positivo. Nós temos a faculdade de escrever o número positivo com esse sinal de mais aparecendo ou não. Tranquilo? Menos 4 mais menos 3. Como é que nós vamos escrever isso na forma simplificada? Escrevendo assim, menos 4 menos 3. Aí aqui não aparece o sinal de mais na simplificada. Simplificada vai trazer apenas os números menos 4 menos 3. E aí você tem que saber que existe um sinalzinho de mais entre eles lá. Você tem que lembrar da forma detalhada para poder entender que aqui você tem o quê? Uma adição de dois números negativos. Perfeito? E por fim, o último exemplo que a gente vai resolver na aula de hoje, utilizando a reta numérica, é menos 1 mais o mais 8 mais o menos 10, que vai ficar simplesmente como menos 1 mais 8 menos 10. Ok? Vou priorizar aqui na aula de hoje apenas a escrita simplificada, para a gente economizar aqui o espaço, tá bom? Mas eu quero já que você lembre da escrita detalhada. Quando você bater o olho aqui na simplificada, tem que lembrar da escrita detalhada, ok? A reta numérica é o que nós vamos utilizar para fazer essas operações e o detalhe é o seguinte, quando você tem na adição um número positivo, nós vamos andar na reta numérica para a direita, tá? E quando você tem o número negativo, nós vamos andar na reta numérica para a esquerda, ok? Então, o sinal positivo e o negativo vai dizer o sentido que nós vamos andar na reta numérica, perfeito? Vamos ao nosso primeiro exemplo, então. Menos 5 mais 6, ok? Bom, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos aqui que andar 5 unidades para a esquerda, porque nós temos aqui o número menos 5. Então, o sentido que nós vamos andar primeiramente é para a esquerda. Depois, nós vamos andar o quê? Para a direita, tá? 6 unidades. Vamos lá? Então, nós vamos sair sempre de onde, pessoal? Sempre nós vamos sair do zero, tá? Zero é o nosso referencial. Então, nós vamos colocar ali o bonequinho em cima do zero e nós vamos caminhar com esse bonequinho aí em cima dessa reta numérica. Primeiro, 5 unidades para a esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós vamos até o número menos 5. Em seguida, nós vamos voltar agora para a direita. Quantas unidades? 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. E aí, onde nós vamos parar? No número mais 1. Parando no mais 1, esse mais 1 é o nosso resultado, ok? Então, menos 5 mais 6, o resultado é mais 1. Esse é o processo, né, que nós fazemos a adição de números inteiros na reta numérica. Agora, qual é a lógica aqui, pessoal? A lógica é o seguinte, quando você está operando com dois números que têm sinais diferentes, e aqui são números inteiros com sinais diferentes, você vai andar na reta numérica para um sentido e depois você volta para o outro sentido. Esse ir e voltar diz o que para a gente? Que a gente tem que fazer uma subtração. Então, a adição de dois números inteiros com sinais diferentes é uma subtração dos valores absolutos
desses números que estão envolvidos. Então, eu tenho o valor absoluto de 6 é 6. O valor absoluto de menos 5 é 5. 6 menos 5 dá o quê? Dá 1. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos uma subtração. Professor, mas eu estou vendo um sinal de mais aqui no meio. Eu não tenho que unir esses valores? Não, porque a consequência de operar, ou seja, de somar dois números inteiros com sinais diferentes, é realizar o quê? Uma subtração dos seus valores absolutos. E no resultado fica o sinal daquele número inteiro que tem o maior valor absoluto, que aqui é o mais 6, por isso ficou positivo. E na reta numérica está exemplificado por que dá positivo. Porque você andou mais para o lado positivo, ou seja, andou mais para a direita do que para a esquerda. Tranquilo? Vamos ver um próximo exemplo para ficar mais claro isso aí. Vamos lá. 7 menos 4. Então, nós vamos caminhar aqui 7 unidades para o lado positivo. Vamos lá. Nós temos aqui no zero. Vamos sempre sair do zero. Posicionar lá nosso bonequinho no zero. E vamos caminhar 7 unidades para o lado positivo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos andar para a direita. Vamos parar o bonequinho onde? Lá no mais 7. E agora vamos retornar para a esquerda quantas unidades? Nós vamos retornar 4 unidades para a esquerda. Nós estamos agora sobre o número 7, voltando 1, 2, 3, 4. Nós vamos parar onde? Nós vamos parar no número 3 positivo, que é o nosso resultado. Operando números inteiros com sinais diferentes, eu vou fazer o quê? Uma subtração, porque a gente vai e volta na reta numérica. Operando aí 7 menos 4, resultado dá 3 positivo. Tranquilo? Então, resumindo, somando números inteiros com sinais diferentes, nós vamos fazer o quê? Uma subtração entre os valores absolutos desses números envolvidos. Mais 7, módulo de 7 é 7. Módulo de menos 4 é 4. 7 menos 4 dá 3. Qual o sinal que prevalece no resultado? O sinal do número que tem maior valor absoluto, que no caso é o 7, que é positivo, por isso ficou o sinal dele no resultado. E aí, cuidado, tá, pessoal? Por quê? Porque tem um sinalzinho de menos aqui, mas ainda há pouco, no nosso exemplo anterior, não era um sinalzinho de menos, né? Então o pessoal confunde. Ah, só porque tem um sinal de menos eu faço a subtração. Calma, que eu vou mostrar um exemplo que tem um sinalzinho de menos entre os dois elementos, que não vamos ter que fazer uma subtração, não. Então não é o sinal do meio entre os dois elementos que diz que você tem que subtrair ou somar. O que você tem que olhar? Para o sinal dos dois números que você está operando. Se são diferentes, você faz uma subtração, que foram os dois casos que nós já vimos até agora. Vamos aí ao próximo exemplo. 2 mais 3. O que nós temos? Que esse 2 aqui ele é positivo. Se ele é positivo, então nós vamos andar na reta para a direita. E depois eu tenho mais 3. A gente continua andando também para a direita. Ou seja, saindo aqui do zero, zero é o nosso referencial, o nosso ponto de partida. Nós vamos caminhar 2 unidades primeiramente para a direita, e aí nós vamos parar no número 2, e depois nós vamos caminhar mais 3 unidades para a direita também. 1, 2, 3, aí nós vamos parar onde? Vamos parar no número mais 5. Então, 2 mais 3 é igual a quanto? É igual a 5 positivo. Observe. Os dois números têm sinais iguais, e aí agora sim a gente realizou o quê? A união dos valores absolutos. Nós somamos valores absolutos. 2 mais 3, isso aí dá 5. E prevalece o sinal positivo, porque nós estamos somando dois números positivos. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Próximo exemplo, menos 4, menos 3. E agora, professor? Tem um sinal de menos ali no meio. Eu não tenho que subtrair? Calma, vamos ver na reta numérica primeiramente como isso acontece. Vamos lá colocar o nosso bonequinho ali no zero. Então, nós vamos sair do zero e vamos caminhar para onde primeiramente? Olha, nós vamos andar aqui 4 unidades no sentido negativo, ou seja, para a esquerda. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. E agora nós vamos estar sobre o número menos 4. Nós não vamos voltar, nós vamos continuar andando para o lado negativo. Quantas unidades? 3 unidades. 1, 2, 3, e aí nós vamos parar em que número? No número menos 7. Ou seja, menos 7 é o nosso resultado. Observe, o que nós fizemos com os valores absolutos? 4 e 3, nós somamos. Tem um sinal de menos no meio, a gente subtraiu? Não, você não subtrai nesse caso.
Por isso que eu digo a você, você tem que olhar para os dois sinais. Se os sinais são iguais, o que você faz? Você soma os valores absolutos e preserva no resultado o sinal dos números que você está operando. Se os dois são negativos, o resultado vai dar negativo. Se os dois são positivos, o resultado vai dar positivo. Foi o caso anterior, tá bom? Por quê? Aqui deu negativo porque nós andamos só no sentido negativo na reta numérica, logo, nosso resultado é o quê? Um número negativo. Então, não é porque tem um sinal de menos entre os dois elementos que você vai fazer uma subtração. Você tem que olhar para os dois sinais. Só faço subtração quando, professor? Quando os sinais dos dois números que eu estou operando na adição, quando eles são o quê? Diferentes. Nós vamos fazer subtração entre os valores absolutos. Perfeito? Porque a gente vai e volta na reta numérica. Quando a gente só vai num sentido, nós não fazemos subtração, nós fazemos a união entre os valores absolutos. Perfeito? Entendido até aqui? Último exemplo da aula de hoje, nós vamos ter aí menos 1 mais 8 menos 10. Ó, vamos sair de lá do nosso ponto referencial, da nossa origem, do zero, sempre vamos sair do zero. Vamos andar uma unidade no sentido negativo, então nós vamos para a esquerda, menos 1, vamos até o menos 1. Agora nós vamos 8 unidades para o lado positivo, ou seja, lá para a direita. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Agora nós vamos parar em que número? No número 7. Se nós tivéssemos apenas esses dois números, a resposta seria 7, mas a gente ainda tem menos 10. Então, significa que nós vamos ter que andar para a esquerda 10 unidades. Agora nós estamos no 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, andamos 10 casas para a esquerda, ou seja, no sentido negativo. E aí, nós paramos onde? No número menos 3. E esse é o nosso resultado. Perfeito, pessoal? Tranquilo aí? Bom, aí você poderia também ter somado os números negativos, já que sinais iguais nós somamos valores absolutos, e depois você voltaria 8 unidades, né? Você iria para o lado negativo 11 casas e depois voltaria 8, você iria parar no menos 3, também seria uma outra solução aqui para o nosso problema. Tranquilo? Bom, agora vamos praticar. Sempre no final das aulas vou trazer exercícios para vocês praticarem. E se você está gostando da aula aí, se você está achando legal a metodologia, deixa aí para mim, professor, gostei, para que eu possa entender se você realmente está compreendendo da forma que nós estamos passando esse conteúdo aí. Tranquilo? Bom, vamos ter que fazer o que então? Eu vou trazer algumas expressões para vocês e aí vocês vão ter que resolver. Antes de eu trazer as respostas, você pode pausar o vídeo para tentar fazer sem, né, consultar as respostas que eu vou trazer para vocês. Primeiro exemplo, primeira questão é menos 4 mais 3. Depois você pode fazer menos 5 mais 12 e em seguida menos 20, menos 5 mais 10. Esses três exemplos aí somente na aula de hoje, esses três itens para você resolver. Vou trazer as respostas aqui para vocês em 1, 2, 3, agora. Vamos aqui utilizar no primeiro exemplo a reta numérica. Nos próximos nós vamos fazer mentalmente, tá? Já com a ideia que nós temos. Então, utilizando a reta numérica, nós vamos aqui andar para o lado negativo, né? Ou seja, para a esquerda, 4 unidades. Então, colocando aqui o nosso bonequinho aqui no zero, no referencial, nós vamos andar 4 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Vamos caminhar até o menos 4. E agora, nós vamos voltar 3 unidades. 1, 2, 3. E aí, a gente vai parar onde? No menos 1, que é a nossa resposta. Ou seja, menos 4 mais 3 é igual a menos 1. Perfeito? Bacana. Próximo item, nós temos menos 5 mais 12. Olha aí. Sentido negativo e sentido positivo. Bom, se eu tenho dois números com sinais diferentes, já sei que eu tenho que fazer o quê? Uma subtração dos seus valores absolutos. 12 menos 5, pensa aí, dá quanto? Dá 7. E qual o resultado? Qual o sinal que vai ficar no resultado? Vai ficar o sinal positivo ou o sinal negativo? Vai ficar o sinal positivo. Porque na reta numérica, se você fosse andar, para qual sentido você andaria mais? Para o lado positivo. O 5 não era suficiente para voltar e passar da origem. Então, fica o número
positivo. Ou, se você preferir, o número que tem maior valor absoluto aí é o 12. Se ele é positivo, então o sinal dele que fica no resultado. Próximo item, nós temos então menos 20, menos 5, mais 10. Podemos fazer o que aqui? Um agrupamento dos números negativos, já que sinais iguais nós podemos somar. E aí 20 mais 5, nós vamos ter 25. Então fica 25 negativo mais 10. Tá? E agora nós podemos pensar o quê? Sinais diferentes são o quê? Subtração. Bom, se é subtração, 25 menos 10 dá 15. O resultado vai dar 15. Agora, 15 positivo ou negativo? Observe qual é o valor absoluto maior, ou seja, é do 25. Qual é o sinal dele? Negativo, logo, nós temos aí no resultado menos 15. Perfeito? Bacana, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje e na próxima aula nós vamos falar sobre a multiplicação de números inteiros. Encontro você, então, na próxima aula, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.